O treinador do Ramon meteu o ferro no Renato Cariani. É isso mesmo, cara. Cris Aceto ficou pistola com as declarações do Renato Cariani a respeito da preparação, como ele conduziu o Ramon e jogou meio que a culpa no Cris Aceto, que estava na hora de trocar de coach. E o Cris Aceto, que é americano, ficou puto da vida e tava numa entrevista com o Dave Palumbo no podcast lá americano e, cara, detonou com todas as forças aí o Renato Cariani, beleza? Então, nesse vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre isso, vou dar a minha opinião. Muita gente tá querendo saber a minha opinião sobre isso, pedindo lá no direct. Mano, meu direct tá chovendo, no Telegram. Um monte de gente querendo saber o que eu acho, porque não sei porque o pessoal gosta de saber a minha opinião. E, cara, esse aqui é aquele vídeo que não sei quanto tempo vai durar. E, cara, se eu vou torcer aqui, né, pra eu não me exaltar. Eu até anotei alguns tópicos aqui pra eu não esquecer, mas provavelmente vai ter mais coisas que eu não anotei aqui. Eu coloquei, tipo assim, só uma frase pra eu lembrar do que é pra falar, pra não ficar muito ponto sem nó. Beleza? Então, tomara que não tenha nenhum rage, nem nada disso, pra que eu não tome mais processo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Tomara mesmo que não tenha nada. Mas antes eu gostaria de lembrar vocês da Alphaco, cara. Olha só, cara, estou fechado com a Alpha, com a marca de roupas que foca em custo-benefício. Cara, tem kit aqui, cara, de 3 camisetas por R$109, tá bom? Então, assim, o tecido é muito bom para você que treina, tá bom? São camisas dry fit, né? E, cara, a qualidade me surpreendeu. Acabaram de chegar as minhas roupas ontem, tá? Então eu não anunciei, inclusive queria agradecer, cara, quem usou o cupom GOL antes de eu divulgar. Não sei como você descobriu o seu danadinho, ou seja, 4 pessoas compraram, eu recebi relatório de venda, falei, como assim relatório de venda se eu ainda nem divulguei? Enfim, obrigado aos 4 aí que compraram, tá bom? E vou agradecer também a todos que comprarem, cara, o custo-benefício é muito bom. Cara, faz o seguinte, faz um teste, tá bom? Se você gostar, Aí beleza, se você gostar, bom. E se não gostar também, manda o feedback pra nós, esqueci de tirar o logo do Olímpia ali, vocês viram? Enfim, faça o teste, compre. E outra, cara, acima de R$198 tem frete grátis. Aí você vai comprar um negócio lá de R$198, vai usar o cupom GOL, ele vai cair pra 180. Aí você vai perder o frete grátis. Então, vamos fazer o seguinte, usa o cérebro um pouquinho aí. Compre R$220. Vamos lá, vamos usar a calculadora? Ó, calque. Pra você ganhar frete grátis, entendeu? Ó, 220 vezes 0,9, que é 10% de desconto, que é pra R$198. Aí você ganha frete grátis e economiza. Então, compra acima de R$220, usa o cupom GOL, que aí cai pra 198 e garante frete grátis, beleza? Então, mano, tem roupa, né? Camisa, camiseta, regata, blusa de frio, tem short, tem roupa feminina, e a Luísa falou que gostou demais das leggings. Então, assim, tem muita coisa bacana aqui, cara. Vai no site, vou deixar o link aqui no comentário fixado, dá uma olhada lá, sem compromisso, e se você achar que merece, faça um teste, porque já tem muita gente usando, inclusive já vi na minha academia gente usando. Olha lá o logo do Olímpia aqui, mas esse cara tá me perseguindo. Enfim, é isso aí. Bora pro vídeo então e bora ver o que o Cris Aceto falou. Então, mas eu não vou colocar... Aliás, vou colocar o trecho aqui do old school pra você entender um pouco do contexto, beleza? Então olha lá. Não é o treinador pro Ramon. Primeiro porque eles já tentaram trabalhar junto e não deu liga. O Ramon não curtiu, o Jordan também não curtiu muito. Segundo, o Ramon precisa de um cara que seja um especialista em treino. Um treinador mesmo, sabe? Tipo um Henry Hambon da vida... Sabe? Um Neil Hill da vida. Cara, eu tenho certeza. Um cara que treina atletas Olímpia. Certo? E eu tenho certeza que assim, esses caras, com uma boa conversa, treinariam o Ramon. O Ramon é um postulante. O Reni talvez não. O Reni talvez não. Porque ele costuma treinar só os caras da marca de suplemento dele. Ele tem uma marca chamada Evogen. Contrata os caras e vira treinador dos caras. O único cara que não era da marca dele. O único cara que não era da marca dele era o Siban. Mas o Siban é o hype, né? No mundo. Então ele falava, pô, eu treino o Siban não é da minha marca, mas de alguma forma eu com ele vai vender meus produtos também. Não é simplesmente pagar o Reni, ele vai treinar você. O Reni é milionário, ele não quer o dinheiro. Certo? Mas o Neil Hill, sim. O Neil Hill e é seria bom pra caramba o Neil. O Neil é o treinador do Rafa. Tá.
Bom pra caramba. E treinador do Mike Summerfield, que é o atual vice. Que foi vice. Que não era esse cara expressivo como é hoje. Ele era muito bom, mas não como hoje. Pulou de sétimo pra segundo, Puta resultado incrível, né? Sétimo pra segundo. Pois é. Ele trouxe melhorias significativas do físico do Rafa de um ano pro outro. O Rafa trouxe um físico muito melhor, tudo isso graças ao trabalho do Ninho, que é um trabalho mais completo. Então, o que a gente tá pensando? Em associar o trabalho do treinador junto ao trabalho do preparador dietético. E aí sim seria um coach perfeito. Por quê? Porque o cara ele consegue ali dominar todas as vertentes que envolvem o esporte. Então vamos lá. E o Jorlan não é o treinador pro Ramon. Opa, sortou mais uma farpa aqui também, hein? Jorlan não é treinador para o Ramon. Calma aí que eu vou deixar o pessoal falar para depois eu falar. Vamos continuar aqui. Vamos deixar o pessoal falar, né? Os erros. Erro de dieta teve, mas também teve erro de pose. O erro de pose fica na culpa do Cris só? Ou é o Faixa que também estava ajudando ele? Então os dois têm culpa. Não adianta um jogar a culpa pra cima do outro e ficar nesse troca de farpa pra ver quem que é o realmente culpado, porque os dois têm culpa. Se o Ramon posou errado, o Faixa poderia ter falado alguma coisa, o Cris poderia ter falado alguma coisa. Eles estavam lá o tempo todo do lado do Ramon, mas isso não aconteceu. Essa correção de postura em cima do palco não houve. O Ramon amadureceu demais, mas por outros fatores. A vida forçou ele a amadurecer. Então hoje o Ramon ele está muito mais maduro e essa derrota vai fazer com que ele amadureça, mas ainda entenda quais são os pontos que ele precisa corrigir dentro da carreira dele para ver o que vai acontecer no futuro. Mas a decisão tem que ser tomada agora. Se o jogo não tá dando certo com esse time, vamos mudar de time. Boa. Até pra imagem do Ramon, entendeu, o Igor? É bom até pra imagem do Ramon. Por exemplo, um baita time, o time, perde. Pra imagem do time, às vezes a gente chega pro treinador e fala assim, treinador... Obrigado. Jogador, vamos contratar jogador, vamos tirar jogador, vamos trocar treinador, porque a imagem do time. Pra imagem do Ramon é importante também o seguinte, cara, vamos trocar, entendeu? Vamos trocar, porque uma coisa a gente tem que reconhecer. O Ramon fez 20 semanas de preparação e ele nunca tinha feito isso. Então não faltou trabalho do Ramon, não faltou dedicação, não faltou entrega, não faltou determinação. O que faltou? Qualidade técnica. Qualidade técnica de quem? O treinador fala que é do preparador. O preparador fala... Não, cara, é do time. É o time, cara. É o time. Errou na pose? Pô, faixa preta tá lá com o cara todo dia. Se o faixa é um treinador de Olímpia, ele vai falar assim, tá errada essa pose, vamos arrumar isso aqui. Vem aqui. Eu não consigo fazer isso com o Ramon. Eu chamo o Ramon pra treinar pose, ele não quer treinar pose comigo. Então, você não tem força com o cara, velho. Então tem que trocar mesmo. Às vezes a sua relação já é uma relação de amizade. Não é uma relação que você tenha força ao ponto de ele respeitar você e falar, não, tá certo, vamos treinar pose. Não, faixa, não vou treinar pose hoje não, tô cansado. Então você é brother dele, você não é treinador. Porque ai de mim, o Júlio é meu irmão. Chegava na hora do treinador, esquece. O Júlio falou assim, pá, e acabou. E eu abaixo a orelha e acabou. Eu escolhi o cara como treinador. Quantas vezes eu cansado, morto, treinando pose, aí eu falava, Julião, tô cansado. Ele falou assim, foda-se, tio, mais uma. Você tem campeonato. Ele falava assim, foda-se, tio, mais uma. E eu ia falar, não, tô cansado, não, tô indo embora. Não, se eu faço isso com o Júlio... Apontar os erros. Erro de dieta teve? Vamos lá, estamos processando aqui as informações. Vamos a internet... Vamos lá. Que o faixa preta, que o Ramon saia do faixa preta e vá treinar com o Jorlan. Não porque faz ele treinar com o Jorlan é... Tá com música de direitos autorais. Vamos dando pausa aqui e ver se dá certo. Essência, porque se fosse com o Jorlan, entendeu, não sei o que lá. Meu amigo, deixa eu te falar. Vou dando pausa aqui. 3 coisas. Primeiro, o Jorlan é um cara incrível. Não vai dar pra colocar isso aqui. Eu vou tentar colocar o efeito aqui. Pera aí. Vou colocar o efeito aqui então pra ver se dá pra... Vai ficar com a voz esquisita aí pra você que tá assistindo, tá? Mas pelo menos não vou pegar direitos autorais, eu acho. Aqui. Lá atrás, vai perguntar pro Jorlan. O Jorlan estava lá no canto dele em Brasília, esquecido, ninguém dava bola pra ele. Sabia que ele era o hater da internet. Era um cara que todo mundo olhava pra dar risada do que ele falava. Eu chamei o Júlio e falei, Júlio, eu acho que o Jorlan tá no lugar errado. Ele merece muito mais do que onde ele tá. Pra mim, o Jorlan, ele teria que ser um dos caras mais importantes do fisiculturismo brasileiro. Só que o Jorlan não gosta de mim. Porque como eu sou um cara de audiência, o Jorlan só me dava leite, só me xingava na internet. Eu falei, não gosta de mim. Mesmo ele não gostando de mim, ô Júlio, eu admiro o cara, admiro o trabalho do cara e admiro a forma com que ele se comunica. Conversa com o Jorlan, tenta você trazer o Jorlan pro time aqui. Que a gente tá montando um time que era da Casa Campeões. Traz ele. Porque se você trouxer ele, Júlio, eu vou ajudar o Brasil inteiro a conhecer esse cara. Foi eu que trouxe o Jorlan, velho. Eu trouxe o Jorlan e foi dali que o Jorlan explodiu e o Jorlan continua na mesma empresa até hoje. Foi eu que trouxe o Jorlan. Eu que, vamos dizer assim, revelei o Jorlan pro Brasil inteiro. Através da Casa dos Campeões. Então eu posso falar, o quanto sou fã do cara. Só que o Jorlan não é o treinador pro Ramon. Primeiro porque eles já tentaram trabalhar junto e não deu liga. O Ramon não curtiu, o Jorlan também não curtiu muito. Segundo, o Ramon precisa de um cara que seja um especialista em treino.
treino, um treinador mesmo, sabe? Tipo, a internet quer. Enfim. Então, são várias coisas que estão acontecendo e vocês estão percebendo, né? Então, vamos ligando os pontos. Então, basicamente, resumo até agora da ópera. Renato Cariani disse que o Ramon precisa de trocar de time, não por causa de falha, por exemplo, da competência, principalmente do Cris Aceto. Ele quis dizer no sentido de respirar novos ares. É o primeiro ponto. Segundo ponto. O Cariani deixou entender que, pelo que eu entendi, se eu tivesse entendido errado, vocês podem deixar nos comentários aí, mas com respeito, tá? Mas, segundo ponto. O Faixa, na opinião do Cariani, não é treinador do Ramon, porque não é nível Olímpia. É como se o Faixa fosse um personal, ou seja, o Faixa não tem gabarito para ser um treinador de um cara Mr. Olímpia, um cara do nível Olímpia. Segundo ponto. Terceiro ponto. Sobre o Jorlan. Gosta muito do Jorlan, trouxe o Jorlan para a Max na época, levou, né, aliás, para a Max. E o Jorlan, depois disso, teve muito reconhecimento e até hoje tá bem lá na Max. E teve um lugar de fala, digamos assim. E hoje muita gente curte o Jorlan, ganhou muitos seguidores, o Jorlan ganha bem. E querendo ou não, de certa forma, o Cariani ajudou nisso aí. Mas o Jorlan também não é o cara pro Ramon. Então ele pediu pro pessoal ficar parando de pedir isso. Então acho que eu resumi bem o que foi falado até agora. Então agora vamos ver o que o Cris Aceto falou. Just something to think about, guys. Now, Chris, you had a little run-in. Explain what's going on with the whole... O Dave Palomo tá pedindo pro Cris Aceto... deixa eu tirar o plugin agora, não precisa mais, né? Tá pedindo pro Cris Aceto explicar o que tá acontecendo, que o pessoal do Brasil tá puto. E com toda a imprensa brasileira, eu faço parte da imprensa brasileira, né, cara? Eu sou imprensa brasileira também. Mas enfim. E aí vamos ver o que o Cris Aceto vai falar. Lembrando que saíram cortes do Cariani e do Pinduca lá no podcast do Renato Cariani a respeito da live que estavam fazendo acompanhando o Olímpia. Porque essa live aqui, ela foi feita simultânea com o Flow Podcast, ou seja, essa live que eu vou mostrar agora aconteceu simultâneo, então não tem como o Chris estar respondendo o que foi falado nesses cortes que eu mostrei agora. Mas, lá ao vivo, o Cariani falou isso, que deveria trocar também, o Júlio opinou sobre isso, o Pinduca falou que era para sair do Cris Aceto urgente, então assim, isso também, de certa forma, apesar das pessoas já estarem putas, influenciou, meio que incentivou as pessoas a ficarem mais putas ainda com o Cris Aceto, certo? Esse é o ponto. Então não tem como aqui ele tá respondendo o Flow Podcast. Mas aqui o Cris já tava puto, presta atenção. Brazilian press that you're in. No, you can put up. I sent you the picture. So someone sent it to me, and you can put it up. It's what's the guy's name? Isso aqui já achei tosco. What's the guy's name? Ou seja, what's the guy name? Ou seja, tipo assim, fingindo que não sabe quem que é, sendo que eles estavam lá. Crazy. Bigger, yeah. Crazy. Ou seja, ele sabe quem que é assim, então tá fingindo que não sabe. A prova de que a memória do Cris Aceto é boa é que ele vai falar aqui o nome de 200 atletas brasileiros. Então a memória dele é boa pra falar que não lembra. Me ajudei, né? Mas vamos lá. Renato Cariani. I'll pull his Instagram up. He's got a very popular. O cara tá falando aqui, né, que o Instagram dele é muito popular e tal. He's got 8.6 million followers on Vou baixar o Instagram. volume lá para vocês ouvirem mais minha voz, né? Mas ele prepara as pessoas e então aqui está ele, né? Tá falando que aí estão surpresos com a quantidade de seguidores que o Cariani tem. Gente, eu tô aqui, não é fingindo que sou bruto no inglês, não. Eu tô aqui porque tem muita gente que só ouve meus vídeos quase que um podcast. Então, é melhor eu falando que ler, né? Então vamos lá, abaixei o volume aqui e tentar falar aqui, vou ler na legenda aqui para vocês. A manchete é como se ele estivesse falando que não concordo com os métodos do Chris. E claro, antes disso, você sabe, ele era o oposto disso. Você falando que o Chris é melhor, eu só quero lembrar que ele é um pequeno preparador, ou seja, está falando que o Renato Cariani é um preparador insignificante. É um preparador, digamos assim, amador.
Ele prepara pessoas, então eu sei que ele não gosta. Por que ele tem tantos seguidores, Chris? Essa que é a questão. Because he's a good interviewer, probably. Porque ele é um bom entrevistador. But I So he's popular. Vamos lá. Brazil, in other words. Is that what you're saying? Okay. you know, he should remind his listeners in Brazil. Ele deveria lembrar that os seus every ouvintes show do Rafael Brasil Brandão que todos os shows em que o Rafael Brandão já competed in competiu, was in great shape. ele estava em ótima condição, ou seja, tá alfinetando ainda o condicionamento do Brandão no último show. He's Brazil. So what did he say about you? What did he say O about que you? você disse sobre depois que o Ramon pegou o quarto? You know, he wants to like take the soft. Bom, o que ele quer, He wants to ele quer falar merda de mim de uma forma but suave. in a soft way, and I'm sure the soft Tenho way is certeza que o jeito because, suave é you know, simplesmente porque if Ramon se o Ramon voltar e comes back dominar and os dominates shows, then he looks like ele a- então não vai parecer, não vai parecer um, tipo assim, ele tá falando que o Cariani tá criticando ele de forma suave, né? Ou seja, de maneira branda, porque sabe que se o Ramon voltar e ganhar shows, ele vai ter que ficar quietinho e fingir que não falou nada. He's hedging his bets, it's what it's called. E ele So- está se precavendo disso, ou seja, está falando que o Cariani não tá metendo ferro com força, porque sabe que se o Ramon voltar bem aí no show e for Mr. Olympia, por exemplo, ano que vem, ele vai ter que calar a boca. He can E remind faz sentido, isso que ele tá falando faz sentido. his listeners during the show that, like I said, Rafael Brandão's Como eu disse, o Brandão estava em every single show forma that em cada show que eu I preparei. before, Eduardo Correa's Eduardo Correia era conhecido por ser o Super Slice. Brazilian. You know, he's kind of been in shape for every single show. Ele estava incondicionado em todos os shows que eu preparei, o Eduardo Correia, que mora no Brasil também. Rude Boy, ajudei quando ele estava aqui, ajudei o Ramon, claro. Marcelo Afonso just Marcelo Fonzi, que é o coach cello, que acabou na frente do Fabrício Moreira. turned pro in the 212 and E virou Fabrício profissional Moreira, e venceu o which is one of the Fabrício best Moreira, lá, que é um dos bodybuilders melhores in fisiculturistas Brazil. 212 do Brasil, é verdade. In the Olympia, he's Fabrício. Ele acabou de receber o seu cartão profissional e já ganhou do Fabrício no Olímpia, ou seja, mostrando que outros atletas do Chris Aceto nesse Olímpia foram bem. William Martins is Brazilian. He William has Martins, 400 ele ganhou seu He's cartão placing, profissional comigo. Second, third, fourth, and fifth in very competitive pro shows and beaten Olympians and peeled out of his mind when I was coaching him. Tá aqui falando, né, que ele ficou sempre muito seco. Agora tá falando que tá falando do Good Vito, que não é brasileiro, mas mora aqui. Right. Alain Bonadiman, que precisa melhorar e tal, mas que a gente conhece. 1 year ago from the New York Pro, he was at the New York Pro and he lost to Enfim, o Chris Aceto tá aqui dando um monte de carteirada dos caras que ele é bom. competitors from Brazil, including Gabriel Zaccanelli, Gabriel, Yeah. Coach Fernando Maradona. Fernando Maradona. Fernando Maradona, who's really well known. Ele é muito conhecido no Brasil, né, Renato Cariani, então. But, you know, he wants to Mas se ele quer falar para os seus 8 milhões, você sabe, né? Pessoas que o ouvem. Você sabe que eu sempre questionei esses métodos. Maybe you don't even know. Maybe the methods are so outside the box. Tá falando assim, e se você questiona muitos métodos que são fora da caixa, é porque talvez você esteja dentro da caixa. And inside the box, that sure you would question them. But I just gave my Brazilian resume. Mas acabei de dar o meu currículo com brasileiros para você, para que você possa You can, you know, shove that enfiar down. isso no seu brioco. Cris Aceto tá puta. Mas vamos lá. You know, wherever he wants to shove it. My rant, so all the Brazilians can pick it up tomorrow. O que eu queria falar para todos os brasileiros é que pode ir lá com o seu pequeno podcast com 8 milhões e dizer que ele vai preparar o Ramon Dino pro próximo show. Então, tipo assim, vai lá e prepara o Dino então, você não é o fodão? He's going to prep Ramon for the next show. Well, you know, I don't think Ramon looked bad for the show. I don't Aí know. o Palumbo tá falando aqui que eu não acho que o Ramon ficou mal. Maybe Mas o negócio- Rafael, because, you know, he's Ou então ele pode ligar pro... Agora pegou pesado. Então pode ligar pro Rafael Brandão e perguntar por que ele não teve uma condição tão boa, né? O condicionamento, se está tão seco aí nos últimos shows. Mandou a alfinetada pro Brandão também.
Ah lá, o Palum tá I rindo. think that Ramon looked good. I think that Mike Ah lá, eu Summerfield acho que o was Ramon great. tava bem, I só don't- que I o think Mike he was a Summerfield eu shock acho que foi um in that classic choque. physique Faz lineup. sentido I isso felt, também. You know, Bumstead was typical Bumstead. O Chris tava, igual ele sempre tava, né? O Siban. E o Urs também deu uma surpresa que tava muito bem, né? Ah lá, agora vai te perguntar, como treinador do Ramon, o que você gostaria de ter visto melhor nele? At the show. I would have seen the prejudging start Dave 30 minutes Ó, before. olha o que o Cris tá falando. Agora vai a parte que eu achei que foi tosco. Presta atenção. At the show. I would have seen the prejudging Se as prévias fossem 30 minutos antes ou 3 horas depois, porque eu tava lá no backstage e I vi. was backstage with, you know, I went backstage. I saw Matt Gregor there. I had like 4 people in the Classic. E ele tá falando que tinha 4 atletas na Classic Physique e tal. Followers, I had 4. Yeah, Renato. E ele tá zoando, né? Que o Renato tinha quantos atletas lá? Então, ele tinha 4 atletas lá na Classic Physique. Enfim, o que o Cris Aceto vai falar agora eu vou resumir aqui, porque eu já vi essa parte e já entendi o que ele quis dizer. O Cris Aceto, ele pegou e deu a carteirada dele de que ele é fodão, mostrou um monte de resultado dele e tal, e ele falou, mano, aqui que eu acho que foi a coisa mais idiota que ele falou. E aí ele entregou o ouro. Ele disse assim, que se o show fosse meia hora antes, né, as prévias fossem meia hora antes, ou 3 horas depois, o Ramon estaria incrível. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra você. O atleta tem que estar incrível, é no palco. Não é antes e não é depois. Se o atleta tá ficando pronto meia hora antes ou 3 horas depois, é sinal que o coach falhou. Ponto final, gente. Ponto final. Só que isso é o primeiro tópico que eu anotei aqui, ó. Cris Aceto errou e não admite, tá? O Cris Aceto, ele errou sim com o Ramon. Calma que eu não tô aqui pra gente. Você tem que assistir esse vídeo inteiro. Se você já chegar aí comentando agora, vai falar que eu tô passando a mão na cabeça do Ramon. Assiste o vídeo inteiro que vai dar a culpa pra todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Cris Aceto errou e não admitiu. Esse é o primeiro ponto e acabou. Ele errou sim. Não estou... Beleza? Então, o Cris Aceto errou na finalização. Foi erro do Cris Aceto. Ele vai falar aqui que é muito difícil, que o Ramon fica bom com 109 quilos, e que é isso, que é aquilo, e blá, 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 blá. Mas, quem é o coach? É ele. Cara, ele toma conta da dieta, do protocolo e da finalização e tal. Cara, eu acredito que o Ramon deve mandar atualização para ele direto. Não é possível que ele não consegue direcionar para o treino, isso aí não tá legal não, isso aqui não tá legal não, enfim. E isso aí é o de menos, tá? Mas eu tô falando ali, ele errou na finalização. Alguma coisa deu errado ali e o Ramon entregou sem querer. Sabe por que eu deduzi isso? Porque o Ramon, ele falou na entrevista após sair do Olímpia, ele tava lá triste e tal, né? Passou lá na pay-per-view brasileiro, aí o coach Rubens perguntou e tal, aí ele falou assim... cara, eu fiz tudo que tinha que ser feito, contando que o Ramon esteja falando verdade, então beleza. Só que a gente tem que aprender com os erros e tal, e não usar umas paradinhas diferentes igual foi dessa vez. Ou seja, a minha teoria de que o erro está relacionado com o diurético ficou muito forte na minha opinião, que eu já tinha falado isso antes, mas depois disso meio que confirmou na minha cabeça. Por quê? Porque... diurético faz você, cara, perder a capacidade de encher o físico. Então, se o diurético não sair na hora certa, tirar o diurético na hora certa, você tem muita dificuldade para encher o físico. E isso aqui bate direitinho com a declaração que o Cris Aceto deu aqui, de que ele estava bem 3 horas depois. Ou seja, à medida que o efeito do diurético foi saindo e o Ramon foi comendo e enchendo, o físico dele foi ficando melhor. Entendeu? E o fato dele estar suando no palco também, na minha opinião, pode ser uma consequência do diurético agindo. Ou seja, o que o diurético faz? Jogando água para fora. Tá? Então, o diurético atrapalha muito a água entrar dentro do músculo, porque o corpo está querendo jogar água para fora. O diurético deve ser usado, se for usado, né, na semana que antecede. Você tem que fazer de tudo para, no dia do show, não ter mais água no corpo.
porque senão aí fudeu. Entendeu? Enfim, foi erro de finalização, sim. Só que aí vem um ponto. Aí vamos lá, vou ler na ordem aqui, mas minha ordem tá sem lógica. O que eu ia falar aqui faz mais sentido. Ah, não, vou falar na minha ordem aqui mesmo. Foda-se. Enfim. Mas isso é motivo pra trocar de coach? Não. Então eu discordo do Renato Cariani. Eu não acho que o Ramon deveria trocar de coach. Porque isso é um erro, entendeu? O Cris Aceto vem acertando com o Ramon. Então, assim, ele tem crédito pra cometer um erro. Não é possível. A gente fica chateado. Pô, Ramon foi mal e tal. Nossa, que vergonha, mano. Ele foi o quarto. Tá? Ele, ruim, péssimo, derretendo no palco, foi quarto do mundo. Tá? Igual, por exemplo, porra, Gabriel Zancanelli. Então ele vai ter que sair do Pacho? Todo mundo do Pacho que foi mal tem que sair do Pacho, então, porque deu errado? Se for assim, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Entendeu? O Menegatti foi bem, mas tinha 75 atletas lá do Pacho. Pacho, eu não lembro, ele postou lá, tinha, não sei se era 7 atletas dele no Olímpico, não sei, cara, mas enfim, os outros. Né? Então eu acho que o Cris Aceto tem crédito pra isso aí. E eu não sei se o Cariani falou isso publicamente, mas eu conversei com ele hoje. Ele falou que acha que o Ramon tem que conseguir a vaga dele e não competir no Arnold Classic Ohio. Eu discordo disso. Mais uma vez, a segunda coisa que eu tô discordando aqui do Cariani. Na minha opinião, o Ramon tem sim que competir agora e garantir a vaga dele para ele ficar tranquilo da cabeça, tá? Mas o Ramon, estrategicamente, tem a obrigação de ir para o Arnold Classic Ohio e ganhar. Minha humilde opinião, o Ramon não precisa desse 1 ano de preparação. Até porque o Ramon não tem pra onde crescer. O Ramon tem que acertar a finalização ali e tal. Beleza? Por que eu tô falando isso pensando estrategicamente? Porque se o Ramon vai pro Arnold Classic Ohio e ganha, ele volta a ser o favorito pro Mr. Olympia. Os árbitros vão olhar para ele de maneira diferente. Se ele não vai pro Arnold Classic Ohio, vai dar uma sensação de que ele tá com medo. E quem ganhar o Arnold Classic Ohio, que provavelmente vai ser o Urs, ou o Breon Ansley, ou o Huff Diesel, aí esse vai passar a ser o novo favorito. Ou o próprio Mike Summerfield. Já pensou, Mike Summerfield vai pro Arnold Classic Ohio e ganha? Então, assim, é uma manobra arriscada, mas o Ramon tem potencial para ganhar, né, de todos esses que eu falei aqui. Mas aí não pode ter erro. Então, assim, na minha opinião, pensando estrategicamente, o Ramon tem que ganhar a vaga dele agora, nesse final de semana no Olímpia Brasil. Inclusive, vou estar lá. Se você estiver lá, vai lá para dar uma moral para nós lá, trocar uma foto, tirar foto, etc e tal. Lembre-se sempre de usar o cupom GOL lá na Farmácia Galênica, lá tá cheio de coisa boa lá, os manipulados que eu uso são todos de lá, tem um custo-benefício muito bom e uma farmácia de 50 anos, né, cara? Ninguém fica 50 anos no mercado aí se fosse ruim, né? Mas enfim, então, e aí o Ramon ganhando o Arnold Classic Ohio, o que ele precisa pra isso? Mano, ele só precisa, a equipe do Ramon só precisa não errar. E aí, cara, já vai meu outro ponto também. Se chegar no Arnold Classic Ohio e aí errar a finalização de novo, aí pra mim, ó. Slice. Aí pra mim é hora de cortar a cabeça do Cris Aceto, porque 2 vezes já é demais. Ainda mais em sequência. Mais uma vez, cara, eu não acho que tem que cortar por causa disso, não, de verdade, mano. Então eu discordo do Cariani nesses 2 pontos. Eu acho que não tem que tirar o Cris Aceto, porque ele tem muito crédito. E ele é um coach olímpio, eu acho que ele tem 16 títulos de Olímpia. Se somar os atletas dele e tudo. Então, assim, respeita o cara, né? E eu acho que o Ramon tem que competir no Arnold Classic Ohio e ganhar. Se ele não for, vai ficar como um arregão. E se ele for e perder, fudeu. Só que aí ele ainda tem... Só que aí ainda ele tem a parada, né, de se der errado lá, dá tempo de trocar de coach e arrumar pro Olímpia. E essa troca de coach também já gera uma expectativa positiva que, nossa, o Ramon agora tem um coach novo, tá? Então essa é a minha opinião. Segundo ponto que eu anotei aqui, o Ramon é o único responsável pela sua carreira.
tá? Então, parem de ficar colocando a culpa em todo mundo. Entendeu? Se o Ramon escolheu o Faixa para treinar ele, o Ramon que é responsável. Se o Ramon for campeão, o mérito é 90% dele, tá? 95% dele, porque na verdade Deus, né, que dá uma genética abençoada para ele e ele que faz o trabalho duro. Afinal, quando Deus mandou Adão fazer quando Deus mandou Noé fazer a arca não brotou lá, né? Ele teve que ralar. Então, assim, eu vejo mais ou menos, eu sei que é um exemplo absurdo, mas é a mesma coisa. Deus deu a genética pro Ramon, mas se ele não fizer o trampo, ele perde. Tanto é que isso está sendo concretizado aí. Já perdeu pro Chris Bumstead 3 vezes, já perdeu pro Russ Adler no começo e tal, mas tava com pouco tempo, mas mesmo assim, no auge do Ramon, que foi o ano passado, foi o melhor shape da vida dele, no Olímpia do ano passado, ele perdeu do Chris Bumstead e agora ele perdeu do Urs, do Mike Summerfield e no começo desse ano ele perdeu o Arnold Classic Ohio pro Wesley Vissers, que ficou em 8º esse ano no Olímpia. Então, e o Wesley? Se o Ramon tá triste, imagina ele que tava falando que ele quer brigar com o Sebum. Não, mas o Ramon foi em 4º, ele ficou em 8º, nem apareceu na foto. Então, assim, ele também tem que trocar de coach, não sei, cara. Depende, cada caso é um caso. Vai que o coach dele tá errando. Não tá, porque ele ganhou o Ohio, entendeu? Então, assim, tem que pesar muito as coisas aí. Só que o Ramon é responsável pela carreira dele, ele é adulto, ele tem 30 anos, tem 2 filhos, é casado. Então para com esse negócio de ficar jogando a culpinha cada hora para um lado. Ah, foi o coach que fez isso, foi o coach que fez... Ai, não treina pose porque não tem treino de pose. Igual o Balestrin falando ali, por que eu faço... Cara, chega pro Mesac lá, ó, que é amador lá, que tava lá na base Max. O cara é posador bruto, velho. Porque ele gosta daquilo, mano. De posar, mas ele não gosta de fazer dieta, pelo visto. Mas enfim. Diogo Montenegro é um excelente posador. Porque ele treina aquilo, mano. Então, assim, não tem como eu querer pelo cara. Tá? Então, assim, o Ramon treinando pose ali na sala de pose com espelho é uma coisa, cara. Tem que treinar pose. Não sei com quem. Pra mim, ele tinha que ter um coach de poses. Entendeu? Porque, pelo que eu vejo, e pelo que eu já ouvi falar de bastidores, o Faixa não é um cara muito entendedor de fisiculturismo, a ponto de falar assim, Ramon, faz isso na pose, faz aquilo. Entendeu? Temos que trabalhar isso aqui. Tá ligado? Então, eu vejo o Faixa, né? Que primeiro é uma escolha do Ramon. Ramon já teve a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, ele não quis, ele quis o Faixa. E na minha opinião, eu acho que o Ramon quis isso porque o Faixa simplesmente é submisso a ele. Em qual sentido? O Faixa não impõe um método de treino, um cronograma de treino para o Ramon, um microciclo, um mesociclo, um macrociclo. São 6 meses de off. E, então, quais são os seus pontos fracos? Então, vamos fazer um volume de treino assim assado. Mano, se o Zenzo Natural anota carga e tal, cadê as anotações dos treinos do Ramon? Tem? Não sei. Talvez tenha. Cadê o método? O que tá fazendo ali? Por que tá treinando o Ramon, por exemplo, com antebraço que pega antebraço? Tipo assim, treinando bíceps com posições do punho que força o antebraço. Ramon era pra estar treinando com strap o tempo todo. O Ramon era pra ter 0 tensão no antebraço. O antebraço do Ramon deve pesar, mano, nem sei quantos quilos. É muito grande. E não tem necessidade nenhuma. Faz diferença nenhuma no físico, né? Daquele tamanho. Então, assim, igual eu anotei aqui, ó, não acho que o Faixa seja ruim pro Ramon. Ele entregou um físico incrível. Sim, só que calma aí, tá? O que eu tô querendo dizer? Faltando 10 dias pro show, a gente tava vendo o físico do Ramon. O Cris Aceto mandou ele comer hambúrguer. Então, isso é mais um sinal de que o físico do Ramon tava assim. A empolgação do Cris Aceto ao ver o físico do Ramon pessoalmente. Não tem como voltar no tempo e desfazer a empolgação que deu pra ver que era genuína. O Cris Aceto tava empolgadíssimo com o shape do Ramon. Então, o Faixa, você gostando ou não dele, né, ele com o Ramon ali entregou um físico incrível assim na mão do Cris Aceto, faltando 10 dias.
E ainda com peso controlado. Ah, mas não sei, é difícil. Cara, eu não consigo acreditar no que o Cris Aceto tá falando com relação a isso, sabe por quê? Porque quem mandou o Ramon ficar comendo hambúrguer faltando 10 dias foi ele, não foi? Ele não tem problema com peso? O físico do Ramon tava incrível, a gente tava vendo. Tava cheio, denso, bonito. Ele não tava muito pesado, ou seja, tava com 106 quilos, sei lá, ou seja, num ambiente controlado. Como que ele quer tirar o dedo da reta? Igual eu falei. O paia que ele tá fazendo aqui é não assumir o erro. Ele errou, velho. Por quê? O Ramon estava com físico incrível. A prova disso é a reação do Aceto. Beleza? Vão anotando. A reação do Aceto. O Aceto mandando ele comer hambúrguer, faltando um monte de tomar refrigerante. O Aceto aumentando a água dele, um monte de coisa. E então... Como você vai me falar que o trabalho que o Faixa com o Ramon fizeram foi ruim? Vou colocar um efeitinho aqui pra tirar minha atenção, pra eu não dar chilique e fazer merda. E falar demais. Então até agora eu acho que eu tô conseguindo manter o respeito. Caralho, mano, 35 minutos de vídeo já merece o seu like se você tá aqui até agora. Não é possível, né? E já se inscrever no canal também, né? Não é possível, né? Mas agora, cara, eu vou falar uma coisa que é polêmica. Vou falar uma coisa aqui que é polêmica. Mano, se o Toguro fosse treinador do Ramon, eu acho que o Ramon teria o mesmo shape. Ô, gente, me ajuda aí. Qualquer idiota que treinar o Ramon, ele vai ter o mesmo shape, porra. O Ramon tem uma genética absurda. Se eu tivesse lá treinando o Ramon, ele teria o mesmo shape, mano. Você realmente acha que tem alguma coisa mágica ali no treino do Faixa que faz o Ramon evoluir? Não, mano, o Ramon tá evoluindo porque ele tá treinando e comendo e dormindo e tomando bomba, porra. Se eu ficar comendo, treinando, dormindo, tomando bomba, eu e o Ramon fazendo a mesma coisa. Nós dois somos... Beleza, então vamos raciocinar aqui. Vamos usar o cérebro? Né? Eu gosto que meus seguidores usem o cérebro. Raciocina comigo. Eu vou treinar de duplinha com o Ramon. Esse é o ambiente que nós estamos imaginando aqui. Eu e o Ramon, o Faixa, treinando nós dois. Nós estamos na Smart Fit, que patrocina a porra da logo do Olímpia aqui de novo, mano. Merda de logo do Olímpia. Enfim. Aí, o Faixa tá treinando nós dois. Nós estamos fazendo tudo igual. Tomando bomba igual, tomando GH igual, tomando o que for igual, mano. Todas as bombas, tudo a mesma dose, igual. Eu vou ficar com o mesmo shape que o Ramon, gente? O treinador do Ramon pode ser qualquer idiota. Não vai fazer diferença. Mais uma vez, por isso que a falha maior não é do Faixa. Não é a falha maior com relação à finalização é do Cris Aceto. Não é do Faixa. Porque qualquer idiota pode treinar o Ramon. Que vai fazer diferença nenhuma. Se essa informação doeu no seu coração aí, seja lá quem esteja assistindo, o problema é seu. Mas o que eu tô falando aqui é verdade. Se a verdade te incomoda, cara, desculpa. É a verdade. Qualquer idiota que treinar o Ramon, ele vai ter o mesmo resultado. E ponto final. Pode ser o Fabrizis. Beleza? Então tá bom. Já falei aqui que o erro não é suficiente para jogar. Já falei isso aqui também. E outra aqui, ó. O sétimo ponto aqui, eu coloquei aqui que eu não acho que o Jorlan tem que treinar o Ramon. Aí eu coloquei assim, ó. Bodybuilding de alto nível tem que ter estratégia e planejamento. Essência é meu ovo. Sim, eu coloquei desse jeito. Por quê? Eu falei isso em live, mas muitas vezes o conteúdo fica perdido na live. Eu vou reforçar aqui o que eu disse. Eu admiro muito o Jorlan, a história dele. Como ele viveu a vida dele em prol do sonho dele. Eu já tive essa conversa com ele pessoalmente uma vez, tá? Assim, ao vivo, assim, ó. Pessoalmente, literal, tô falando que não foi pelo telefone. E ele não gostava de mim. E eu falava assim, cara, beleza, você viveu o seu sonho aí, mas quando eu tinha 16 anos eu tinha que trabalhar, porque senão eu ia passar fome. Os métodos que eu utilizei para trabalhar e não passar fome e o dele foram diferentes. Entendeu? Então, cada um que viva com a sua história e tal. Ele ama o fisiculturismo, etc e tal, mas história triste todo mundo tem. Entendeu? Não vou ficar aqui contando minha história triste. O Ramon também tem, Ramon arroz e ovo. Vários atletas ali, cara. O Zancanelli tem uma história foda também, muita gente nem sabe. Então, assim, vários caras aí, mano, já
comer o pão que o diabo amassou, entendeu? Então, assim, o Ramon, esse negócio de treinar com essência e tal, é claro que essa parte do Ramon querer mais é importante. Eu acho que essa preparação do Ramon provou que ele deu uma mudada de mindset. O Ramon melhorou muito. E eu acho que com essa derrota, eu faço das palavras do Balestrinha as minhas, né, também, que o Ramon vai amadurecer muito com essa derrota. Assim como ele amadureceu na derrota pro Wesley. Entendeu? Que o Ramon percebeu que, apesar de ele ter uma das melhores genéticas do mundo, ele não é um menininho de ouro que qualquer coisa que ele fizer tá bom, preparar com 6 semanas tá bom. Então ele aprendeu a prova, disse que ele fez tudo. Ele fez a preparação lá de 20 semanas. Então o Ramon amadureceu e acho que agora ele vai amadurecer de novo. Qual que vai ser o amadurecimento que o Ramon vai trazer agora? De levar a pose a sério de verdade, eu acho que ele vai melhorar isso. Outro amadurecimento, que ele tá percebendo que se ele ficar cercado de baba-ovo, ele não vai sair do lugar. Mano, cara, eu sou muito fã do Ramon. Eu gostaria de ser amigo dele, tá? Mas eu não tenho essa proximidade com ele. Mas, cara, ele tá cercado de pessoas que ficam chupando as bolas dele o dia inteiro, mano. Vê ele, não, você é foda. Vê ele, nossa, já é campeão. Vê ele, você é o melhor. E aí alguém critica alguma coisa, vocês têm que defender o Ramon porque o Ramon é puro, que o Ramon é santo. Mano, santa é meu ovo. Jesus Cristo é o único santo. Entendeu? Ai, não sei o que. Foda-se, mano. Ninguém tá ali no palco pra julgar o caráter de ninguém, não. O pessoal tá ali no palco pra julgar o shape. Não interessa a história. História triste ali, mano. Deve ter 10 ali que não tem história triste. O resto tudo tem. Entendeu? Então, e com relação ao Jorlan treinar o Ramon, cara, eu não acho que o Jorlan também seria um bom treinador pro Ramon. A não ser que o planejamento de treino fosse feito por um treinador cabuloso e o Jorlan fosse o parceiro de treino dele. Aí eu acho que seria da hora. Mas o Jorlan ficou ali como parceiro de treino, né, do Brandão. E pra mim aquilo ali não... Tipo assim, talvez foi legal porque motivou o Brandão, mas eu acho que o treino, pra quem tá nesse nível, tem que ser planejado e não é brincadeira não, entendeu? Não é essência. Essência é pegar e fazer o que tem que ser feito. O Ramon está adquirindo essência. A prova disso, ele mostrou pra nós nessa última preparação, treinando pesado, pegando carga cabulosa, etc e tal. Então assim, isso é essência já, tá? Então, assim, mas agora precisa de uma coisa mais profissional, entendeu? O Ramon precisa de um treinador de pose. O Ramon, mais uma coisa que o Ramon melhorou, o Ramon falou inglês, velho. Isso eu fiquei até emocionado quando eu vi, porque ele não falou com ninguém que tava treinando. Ele não falou com ninguém que tava treinando e chegou lá e assim, mano, ele conseguiu se expressar, entendeu as piadas que o pessoal fez. Don't touch me, bro, e tal, e falou do físico dele, o que ele melhorou. E ele tava melhor mesmo, tipo assim, ele melhorou em relação ao ano passado, só que teve um erro na finalização. Mas eu acho que o maior aprendizado que o Ramon pode ter nesse resultado é parar de se cercar de baba-ovo e puxa-saco e começar a pedir opinião sincera das pessoas que estão ao redor dele. E ele também, acredito que ele vai aprender a tomar rédea da vida dele e parar de deixar a vida seguir um fluxo e ele se impor. Essa é a percepção que eu tenho. Eu acho que ele vai amadurecer muito e ele tem que parar de se cercar de baba-ovo e puxar saco. Porque o Ramon, eu falei isso na live, que o Ramon e o Brandão, eles são muito privilegiados, porque se eles saírem da Max, na mesma hora vai ter 20 marcas fazendo proposta absurda pra eles. Então eles não estão preocupados com isso. Então as marcas ficam ali tratando cheio de... Só que, cara, você não pode se cercar de pessoas assim. Porque isso faz mal pra pessoa, mas antes desse Arnold Classic Ohio, eu via que o Ramon não tinha essa sede. E eu acho que todo mundo percebia isso. Mas depois desse Arnold Classic Ohio, eu acho que o Ramon caiu a ficha dele. Falou, caralho, mano, tenho uma das melhores genéticas do mundo. O Brasil todo tá comigo e eu tô fazendo corpo mole. Eu acho que ele começou a sentir mais gosto pelo bodybuilding, gostar de verdade. Eu acho que o Ramon hoje não é mais o Ramon que perdeu pro Wesley Vissers, tá? Pra mim, o Ramon mudou muito. E se ele... Só que ele ainda mudou muito, mas ele ainda ficou cercado ali de baba-ovo. Então agora, eu acho que o próximo passo dele
vai ser começar a procurar orientação de pessoas que puxem ele pra cima, entendeu? E não pra baixo, porque você ficar puxando o saco da pessoa, você não tá puxando ela pra cima, você tá puxando ela pra baixo, entendeu? Outro ponto aqui que também vai ser mais uma alfinetada minha pro Rei Cariri. Cara, eu fiquei no telefone com o Cariani e mesmo assim tô aqui dando as minhas alfinetadas. Já dei 2, agora vai a terceira. Cariani hoje critica mais o Ramon porque o Cariani não tá na Max. Então o Cariani hoje tem mais liberdade de expressão. Não estou falando que antes ele não criticava porque mandava ele não criticar. É porque o Cariani, achava que não era conveniente criticar o Ramon porque ia enfraquecer o time dele. Então eu já vi o Cariani dando entrevista no Flow há muito tempo atrás, quando ele nem ia lá sempre, né? Foi uma das primeiras vezes. Ele falando que ele tinha um time de atleta, ele tinha que motivar os caras. Então, se ele não acreditasse que os atletas dele fossem ser campeão, quem ia acreditar? Então, por isso que, por exemplo, o Cariani falava que sempre o Ramon ia ser campeão. Mesmo ele sabendo que era muito difícil. Mas ele tinha que acreditar para o próprio atleta acreditar também. E isso motivar o time. Então, mas o Cariani hoje, como ele não é mais o time da Max, ele fala mais abertamente o que ele realmente pensa, tá? E na Growth também, isso é mérito da Growth, queria falar para vocês, que a Growth tá cagando para o que você pensa, o que você fala e tal. A gente tem muita liberdade na Growth e eu acho isso positivo. Não que ele não tivesse na Max, mas igual eu falei, na Max o pessoal é mais fechadinho ali, tipo um time mais coeso, digamos assim. E eu tinha outra coisa pra falar do Cariani, que... Ah, tá, só que eu não anotei. Ah, não, anotei sim. A última coisa que eu anotei. Agora eu falei, já critiquei o Cariani em 3 pontos aqui, né? E agora eu vou falar uma coisa positiva. Se o Cariani tivesse na Max, no Arnold Classic Ohio, o Ramon não tinha subido naquele show. Como que você tá falando isso? Não tô entendendo. De onde você tirou isso? Cara, presta atenção. O Ramon decidiu subir no Arnold Classic Ohio de última hora. Aí, beleza. Cariani ia virar e falar assim: rapaz, esse físico seu não vai dar, não. Do jeito que você tá aí, você não tá legal, não. Aí, ele ia tentar convencer primeiro o Ramon. Se o Ramon não convencesse, ele ia conversar com a Mariane. Se a Mariane não convencesse ele, aí o Cariani ia conversar com o Cris Aceto. Cara, não dá, eu tô vendo o shape dele aqui, não vai dar tempo e tal. Cancela isso. Nem que invente um problema de saúde, tá ligado? Mas cancela isso, vai. Porque, mano, aquilo ali foi uma burrice tremenda competir naquele Arnold. E aí, se não desse certo, tentando conversar com os 3, o Ramon ainda insistisse, acho que o Cariani ia chegar ao ponto de chegar e falar até com a Vit. Fala, seu Vit, vai acontecer isso, vai acabar com a carreira do Ramon. E, cara, de certa forma, dali pra frente foi só pra trás. Ele perdeu pro Wesley, depois, agora ficou em 4º. Entendeu? Então, assim, e essa seria a coisa correta. O Ramon não deveria ter subido no Arnold, porque ele colocou o favoritismo dele, né? Ou seja, ele colocou a rivalidade dele com o Siban de bandeja pra chegar o Wesley Vices, um cara que ficou em 8º, ficar lá, tu vai ganhar. Mike Summerfield, eu chamando o Ramon pra posar, pra intimidar, porque ele tava bem e tal. Aí, Earth chegou lá e passou ele também, enfim. Cara, foi um vídeo gigantesco, tá? Não queria que esse vídeo tivesse ficado tão longo, mas eu abri meu coração aqui, eu acho que eu não desrespeitei ninguém, ou seja, então, palmas pra mim. Esse vídeo aqui não é cabível de processo. Mas é isso, pessoal. Se você teve paciência de ouvir até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto. Não quer dizer que eu tô certo em tudo. Você pode discordar de mim em várias coisas aqui, ou até mesmo em tudo. Mas pra você discordar de mim, cara, pelo menos, só não me chama de burro, tá ligado? Fala o que é que você não concorda. Tamo junto, beleza? Vídeo recomendado pra você aparecendo aqui. Lembre-se da Alphaco e todos os outros patrocinadores, cara. O link tá aqui no comentário fixado. É nóis, tamo junto e